Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então estar respondendo essa questão aí. Vamos lá, vamos ler o enunciado dela. Na figura abaixo, representa-se o esquema de um atleta sobre o trampolim horizontal de uma piscina. O trampolim pesa 200 N e o atleta pesa 800 N. A intensidade da força que o apoio P exerce sobre o trampolim vale em newtons aproximadamente. Nós aí temos três forças, certo? Temos a força de reação aqui desse elemento P, certo? Temos o peso da pessoa e o peso do trampolim. Lembrando que o peso do trampolim ele está na metade da barra, certo? Na metade aí do trampolim em si, certo? Então, a metade desse trampolim nada mais é do que a soma total desse comprimento dividido por 2, certo? Pois é na metade. Então, é 0,4 mais 2 mais 0,6. Totaliza aí 3, certo? 3 metros aí. Logo, então, as três forças representadas, nós teremos o seguinte: teremos uma força P que está na vertical para cima. Por que na vertical para cima, Manuel? Porque ele está segurando as demais cargas, certo? Temos a força peso do trampolim, que está aí a 1,5 m desse ponto de referência que eu adotei, que é esse ponto aqui onde a haste está fixada. E o peso da pessoa. O peso da pessoa aí está aqui, exatamente nesse ponto aí e a uma determinada distância, certo? O que é que a gente vamos fazer então para a situação? Nós vamos, para obter essa resposta do valor de P, né, dessa prancha, dessa tábua, o que é que a gente precisa fazer? Somatória de forças em relação ao eixo vertical, nós conseguiríamos obter a resposta parcial, certo? Por quê? Porque nós temos uma reação também aqui no início do trampolim, certo? Então, a gente ficaria com duas incógnitas para determinar. Então, a melhor forma para resolver essa situação de equilíbrio é através de momento. Eu vou adotar o ponto de análise no próprio início aqui do trampolim, certo? À esquerda, nessa parte cinza, vou adotar como ponto 0. Então, a somatória dos momentos vai ter que ser igual a 0. Por que, Manuel, igual a 0? Porque, no caso, este corpo ele está em repouso, certo? Então, a somatória dos momentos tem que ser igual a 0, porque senão ele estaria em movimento, certo? Então, a relação que nós temos é a seguinte: temos a força P aqui em relação a esse ponto P que está na vertical para cima, temos o peso da pessoa que está para baixo e o peso da tábua. Vamos então começar aqui do peso da pessoa. O peso da pessoa é de 800 N, certo? A força peso, vezes 2 mais 0,4. Por quê? Será a soma de 0,4 mais 2 até chegar aqui o ponto do peso da pessoa, certo? Agora vamos analisar para o trampolim, para a tábua. O peso da tábua é de 200 N. Então, 200 vezes a metade do comprimento do trampolim. A metade do comprimento é de 1,5. As duas forças que nós estamos adotando como positivo é para o sentido horário. Então, a força P ela está então no sentido anti-horário. Então, P vai ser multiplicado pelo comprimento aí de 0,4, certo?
Então, realizando esse processo aí, 800 vezes 2,4 e 200 vezes 1,5. O P, que está sendo multiplicado por 0,4, vou passar para o outro lado e realizar as demais operações. 1920, que é a multiplicação de 800 vezes 2,4, e 200 vezes 1,5 é 300. Então, efetuando a soma aí de 1920 mais 300, nós teremos um total de 2220. O 0,4 que está multiplicando o P do peso aí de um lado da igualdade, irei passar para o outro lado dividindo. Então, teremos o seguinte: P é igual a 5.550 newton. Logo então, ficando como opção correta a alternativa D, beleza?